Hoje eu quero compartilhar com você algo que mudou a minha forma de ver a vida e, consecutivamente, de me relacionar com as pessoas ao meu redor. Até mesmo porque sou pai, né? Tenho uma filha e preciso entender isso, como funciona, para que eu possa atendê-la emocionalmente da melhor forma possível. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente pensa em relacionamento, pensa na fase adulta, em relacionamento afetivo, amoroso mesmo, a gente não sabe os históricos que tem para trás naquelas pessoas que você está se relacionando. E a gente acha que aquela pessoa é muitas vezes aquele momento que você está vendo. E por falta de clareza, muitas vezes relacional, filosófica, técnica, você entra em barcos furados. E eu quero te trazer aqui hoje uma perspectiva para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia. Anderson, isso funciona quando a gente vai escolher um relacionamento? Sim. É muito importante que você olhe isso. Anderson, eu já sou casado, casada. O que eu tenho que fazer então? Você tem que pegar isso, anotar, botar na mesa, chamar o marido ou a esposa e dizer, cara, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso daqui. E se abrir para entender. Porque senão as pessoas já vêm já se defendendo da situação, né? E é muito interessante, as pessoas que se defendem é porque elas não têm um mínimo de abertura para o crescimento. Elas não estão dispostas a crescer, por isso elas já vêm armadas. E o que eu quero falar com você é sobre algumas coisas que eu divido em 4 etapas. Necessidades e obrigações, direitos e deveres. Nesse formato. Então, onde tem necessidade, tem obrigações. Onde tem direitos, tem deveres. Vamos lá, para você entender do que eu estou falando. Toda criança, ela tem necessidades alimentares, afetivas, psicológicas, mentais, e essas necessidades geram no pai e na mãe uma obrigação. Por exemplo, meu filho pequeno tem uma necessidade alimentar. Se eu não der comida, ele morre. E eu tenho a obrigação de alimentá-lo. É muito mais do que um dever. É uma obrigação. Se você não alimentar, ele morre. Você é responsável pela sobrevivência dessa criança. Ele tem necessidades. E você precisa atender essas necessidades. As necessidades dessa criança, são as suas obrigações. São as suas obrigações, as minhas obrigações enquanto adulto. Essa criança cresce. Quando as necessidades não são atendidas, ela cresce com necessidades. Por exemplo, você não alimentou o seu filho da forma correta e ele tem falta de ferro no corpo. Então, hoje, ele precisa suplementar com ferro. Sulfato ferroso, sei lá, alguma coisa assim. E se tem a necessidade do ferro, existe a obrigação de suplementar. Então, hoje, enquanto adulto, essa pessoa tem que ir numa farmácia, tomar um remédio, tomar uma injeção, sei lá, fazer um acompanhamento. E é uma obrigação, porque se você não fizer, essa pessoa pode ficar doente, falta de ferro, virar anemia, e aí pode virar uma leucemia, que é um câncer no sangue, e morrer, por exemplo, tá? Então, tudo aquilo que não é atendido na infância se propaga para a fase adulta. Ok, isso são necessidades. Aonde tem necessidades, tem obrigações. Até aí tá claro? Tudo bem? Beleza. Só que necessidades são diferentes de direitos. Por exemplo, você tem o direito de ser amado, mas você, enquanto adulto, não tem a necessidade de ser amado. Você tem o direito de ser respeitado, mas enquanto adulto, você não tem a necessidade de ser respeitado. Você tem o direito de ser valorizado, mas enquanto adulto, você não pode ter a necessidade de ser valorizado. Como assim? Se você entra num relacionamento, agora olhando pela perspectiva do relacionamento, com a necessidade, por exemplo, de ser amado, amada, respeitado, respeitada, valorizado, valorizada, você entra num relacionamento com uma carta de dívida para entregar para o outro. Então imagina, vamos pegar aqui uma ideia aqui para você pensar, filosofar um pouco sobre isso. Imagina que você entrou num relacionamento, tá? E nesse relacionamento você tem a necessidade de se sentir importante, valorizado, valorizada, sentir alguém especial, sentir alguém que faz a diferença na vida daquela pessoa. Quando você entra nesse relacionamento, você entra com uma carta na mão, dizendo assim, ó, tá vendo isso aqui?
Isso é uma dívida que você tem a obrigação de pagar. Então, toda vez que a pessoa não te valoriza, falta no caixa da empresa do relacionamento alguma coisa. Então, falta a valorização. E aí o caixa não fica no verde, fica no vermelho. Toda vez que você não se sente atendido naquela necessidade, você cobra do outro. Você não me enxerga, você não me valoriza, você não me ama, você não... XYZ, seja lá o que for. Isso mostra que o seu relacionamento nada mais é do que a extensão de uma criança carente emocional se relacionando na fase adulta, na perspectiva de encontrar alguém que possa pagar a dívida que foi gerada lá na infância. Ok? Anderson, mas eu não tenho o direito de ser amado? Eu não tenho o direito de ser valorizado? É claro que tem. E se você tem o direito, eu tenho o dever de fazer isso. Só que não a obrigação. A obrigação é uma dívida. O dever é um entregar voluntário. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você tem o direito, por exemplo, você tem o direito de ser amado. Ok. Você está num relacionamento, você tem o direito de ser amado, amada, valorizado, valorizado. Ok? Ok. E se não for? Não dói. Porque eu não tenho a necessidade. Eu tenho necessidade de comer. E se eu não comer, eu passo fome. Eu fico mal. Eu adoeço. Ok? Eu tenho o direito de comer picanha? Tenho. E se eu não comer picanha? Eu não adoeço. Eu não passo mal. Eu não fico com fome. Porque eu posso comer outra carne, eu posso comer macarrão, arroz, feijão. Eu não passo necessidade. Quando é que eu sei que é diferente de necessidade e de direito? Quando eu não recebo e fico mal. Não recebeu e enfraqueceu? Era uma necessidade. Não recebeu e tá tudo bem? É que você não é carente dessa necessidade e você tem sim o direito de receber. Essa é a chave de relacionamentos saudáveis. Você se relaciona com pessoas que sabem os seus deveres e pessoas que sabem os seus direitos. Se você entrar num relacionamento onde as pessoas têm necessidades e geram nos outros obrigação, você sempre vai gerar confusão, discórdia, briga, disputa, sentimento de vazio, de ninguém me ama, de ninguém me entende, de o outro uma sobrecarga, meu, nunca tá bom, tudo que eu faço não é suficiente. E isso não é um relacionamento saudável. Isso é a junção de pessoas doentes das emoções, tentando construir algo que eles chamam de família. Emerson, como que eu resolvo isso? Número 1, anote, autorresponsabilidade. Você é responsável pelas tuas necessidades e ninguém mais. Não adianta eu te valorizar se você se olha no espelho e se diz que tá feio. Não adianta eu dizer que você é importante se você não se acha importante. Não adianta eu te dar quando você mesmo não consegue reconhecer. Então, autorresponsabilidade é dar a mim mesmo aquilo que eu espero receber do outro. Eu me valorizo, eu me estimo, eu me amo, eu me cuido, eu falo repetidamente para mim quanto eu sou importante. Ninguém precisa dizer que eu sou importante, eu digo a mim mesmo. Então a primeira coisa é autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, você não vai corrigir isso. Essa é a máxima número 1 que precisa. Número 2, havendo autorresponsabilidade, não existe vitimismo. Ninguém enxerga o que eu faço. Ninguém reconhece o meu esforço. Eu trabalho, sustento essa casa e ninguém agradece. Eu fico o dia inteiro, arrumo tudo, cuido das crianças, não recebo um obrigado. Não tem vitimismo num relacionamento de pessoas adultas. Você simplesmente exclui isso. Eu faço XYZ porque tenho o dever de fazer e porque posso. Eu não cuido da casa porque eu sou obrigado, eu cuido da casa porque eu posso. É um sentimento de doar, não de me tiraram alguma coisa. São duas coisas totalmente diferentes. Então você não vive pelo vitimismo, mas pela doação, porque você é capaz de dar, porque tem sobrando. Você tem tempo, energia, amor, cuidado para entregar para aqueles que são seus. Só que quando que isso vira um peso? Quando eles tentam tirar isso de você, arrancar isso pela necessidade, fazem uma carta de dívida gerando obrigação. Então essa é a diferença básica de um relacionamento de sucesso e um relacionamento fracassado. Então você precisa autorresponsabilidade, dar a si mesmo aquilo que você espera que os outros te dêem e eliminar o vitimismo da sua vida. Seguindo esses 2 passos, você vai ter resultados maravilhosos. A vida é linda, é leve, é gostosa e você consegue somar forças com as pessoas que você estão ao seu redor, principalmente seu parceiro e sua parceira de relacionamento. Do contrário, é uma disputa o tempo todo. É um inferno na Terra.
São pessoas juntas na mesma casa, mas que não estão lá pela mesma causa. Eu tô lá porque quero que você me dê, você tá lá porque quer que eu te dê. E é uma disputa, um puxando para um lado, outro puxando o outro. Eles não estão juntos na mesma causa. Eles estão juntos na mesma casa. Bate cabeça o dia inteiro. Então sente aí com esposa, marido, namorado, namorada e alinhe. Quais são as suas necessidades afetivas? Sempre se eu não sei as minhas necessidades, isso é um baita de um problema. Quer dizer que você não está pronto para um relacionamento. Aquilo que... Me diz uma coisa, assim, quando não acontece, você fica frustrado. Ai, quando tu não me elogia, eu fico frustrado. Então isso é uma necessidade. Precisamos corrigir essa necessidade. A sua necessidade é só sua e não é minha. Quando você corrigi-la, eu vou poder te elogiar e por você não ter falta, será como essa garrafa. Ela estará cheia porque você não tem falta e quando eu te elogio, ela transborda ainda mais. Olha que coisa linda. E quando ela tá assim, igual essa aqui, quase vazia? Eu te elogio e ela nunca enche, te elogio, te elogio, te elogio. E o dia que eu não te elogio, você diz, ei, hoje você não me elogiou, olha o que eu fiz por você. Há uma cobrança. Então, para evitar isso, vocês precisam deixar tudo claro. Claro, quais são as suas necessidades, entendê-las, o que gera frustração, o que gera dor. Deixa claro, isso são suas necessidades que precisam ser corrigidas por você. Fazendo isso, você vai construir um relacionamento saudável e filhos saudáveis. Do contrário, você vai simplesmente viver uma vida caótica e adoecer os seus filhos, que vão ter relacionamentos conflituosos, como os que você pode estar vivendo, ou já viveu, ou vê as outras pessoas vivendo. Agora, assuma a responsabilidade e elimine o vitimismo.